O mini curso do professor Eduardo será sobre produção comercial de mandioca de mesa. O professor Eduardo, não sei se todos aqui conhecem, acredito que grande parte sim. O professor Eduardo também é engenheiro agrônomo, ex-acadêmico, ele foi acadêmico também da instituição, da Uniderp. O Eduardo ele é mestre em agricultura tropical e subtropical pelo IAC, pelo Instituto Agronômico de Campinas. Ele é doutor em agronomia pela Unesp de Botucatu. Tem pós-doutorado no IAC também, com um projeto financiado pela FAPESP. Atualmente, ele é professor do curso de agronomia e professor do curso de pós-graduação em gestão e produção agroindustrial da Uniderp. Certo? Professor Eduardo, seja bem-vindo para a sua participação aqui no nosso workshop. Oi, Vitor, obrigado. Agradeço aí o convite, a oportunidade de falar para os nossos acadêmicos e eu sei que é um evento aberto, quem quiser entrar pode participar, né? É uma alegria especial para mim falar, a gente está encerrando aí, né, essa rodada de hoje. Agradeço aqueles que estão presentes aí, né, ao curso de graduação em agronomia, né, o meu curso, né, eu formei em final do ano 2000, né, e segue firme, formando gente, e gente boa. A nossa luta é formar gente boa. E também a pós-graduação, né, que é um evento misto, e a pós-graduação está junto e facilitando, né, melhorando a qualidade aí do evento. Então, é uma alegria, e uma alegria especial também, porque eu vou falar da cultura que eu trabalhei muitos anos, né? Eu comecei a trabalhar com essa cultura, a cultura da mandioca, quando eu era acadêmico ainda. Meu estágio foi na Embrapa de Dourados, e aí eu defendi um TCC. Naquela época a gente podia defender trabalho científico, né? Eu conduzi um experimento, colhi, analisei e defendi aí com mandioca. De lá eu acabei fazendo mestrado lá no Instituto Agronômico e aí trabalhei aí também com a cultura da mandioca, né? Trabalhei com tuberosas diversas também. E aí depois desse mestrado eu acabei parando na Bahia, num projeto enorme, onde a gente plantava mandioca em escala, em grandes áreas, né? Depois voltei para fazer doutorado e aí mais uma vez trabalhei com a cultura. É uma cultura que eu gosto muito, tem um potencial enorme. E aí eu sugeri, né, a gente de fazer uma conversa aqui que fosse interessante para vocês, né? Então, eu vou compartilhar minha tela. Eduardo, deu uma travada aqui no meu computador. Para vocês também, pessoal? Travou, Victor. Travou, né? Sim, também. Deixa eu avisar o Acho que é a Eduardo. dele lá. Sim, aqui travou também. Acho que eu fui compartilhar e caiu, né? Isso, travou Vamos aqui, lá. né? Vamos de novo. Vocês estão vendo minha tela? Não. Tô vendo o senhor. Sim. Essa é a tela do senhor. Tá vendo minha tela agora, né? Isso. Beleza. Vamos lá. Estão me ouvindo bem também? Está tranquilo. Então vamos lá, Positivo, pessoal. Vamos bater um papo aqui sobre essa cultura aqui que todo mundo conhece. E quem não conhece, é um convite a conhecer profundamente, né? Então, tá aqui, ó, o título do nosso mini curso aqui é o Produção Comercial de Mandioca de Mesa. E aí, vamos lá. Primeira coisa, né? O que a gente vai trabalhar hoje nessa 1h30 que a gente tem para explorar, né, o conhecimento aí agronômico e técnico dessa cultura. Então, a gente vai falar um pouquinho do mercado. Eu vou botar um laser point aqui. A gente vai falar do mercado, quanto é que custa, como é que funciona esse negócio, como é que está a mandioca de mesa no Brasil. A mandioca de mesa em si, a diferença, comparar um pouquinho com a mandioca de indústria, né?
as técnicas de cultivo, e aqui eu vou apresentar para vocês algumas tecnologias de ponta para melhorar a qualidade culinária, né? É tecnologia que a gente adota no campo, né? E a qualidade da produção, né? Que não adianta produzir mandioca que não cozinha. Você perde mercado, né? Então, a coisa mais frustrante que tem é você se planejar de fazer um prato que vai, ou a mandioca ela vai muito bem acompanhando, né? As carnes e outras. Chega lá, a mandioca não cozinha, né? E aí não tem condições, né? E vamos falar um pouquinho também do processamento, que aí está envolvido toda essa parte que eu acho que a gente nomeou aí, ó, produção comercial de mandioca de mesa, né? Então a gente vai partir do começo do entendimento disso para chegar lá no processamento. Então vamos lá, mercado nacional. Se a gente pega a mandioca no Brasil, dados do IBGE 2020, é a quarta cultura em volume de produção dentre todas as cultivadas no Brasil. Mandioca produz 19 milhões de toneladas, né? Produz menos que soja, produz menos que milho, produz menos que cana, mas produz mais que arroz, feijão, tomate e assim por diante. Então, tem um volume considerável sendo produzido no Brasil. É uma cultura que é cultivada no Brasil inteiro. E ela ocupa 1,4 milhões de hectares, né? Então, é uma área muito grande. A gente está falando de milhões de hectares, né? Não estamos falando de milhares, né? Então, e a cadeia produtiva da mandioca de mesa, esses dados aqui que eu apresentei do IBGE, é a mandioca como um todo. E mandioca de mesa é 15% disso. Segundo alguns autores aqui, eu citei o Filho e Alves, né? Tá errado essa... Eu acho que é Fialho e Alves. Desculpe aqui a citação. Então, mais ou menos 15% dessas raízes aqui, ó, 15% disso aqui, ó, 2,9 milhões de toneladas é mandioca de mesa, pô. E estamos falando aí de 210 mil hectares. Se a gente fizer um percentual uma estimativa, né, desses valores aqui. O mercado da mandioca de mesa, ele é diferente do mercado da mandioca industrial. Mandioca industrial é aquela que vai para fazer farinha, que vai para fazer fécula, né? Todo mundo conhece farinha de mandioca. Fécula é uma commodity, é mercado internacional, mercado interno, produto, uma matéria-prima para a indústria, principalmente a indústria alimentícia, mas tem vários usos. Só que a mandioca de mesa não, a mandioca de mesa é um produto perecível, né? E aí, esse comércio, ele é regional, né? Normalmente, a mandioca não anda muito para chegar na mesa do consumidor. Então, a gente fala que é um produto hortícola produzido aí próximo das cidades, porque ela é perecível e consumida em sua maioria in natura. Mas, quando há escassez do produto, o que acontece, pessoal? O preço sobe. E aí começa a entrar mandioca de outros estados, inclusive aqui no estado do Mato Grosso do Sul, que consome muita mandioca, né? Então, ele é um produto perecível. Depois de colhido, ele tem 24 horas para ser comercializado. Isso comercializado pelo agricultor. E deve chegar na mesa do consumidor com até 96 horas, 4 dias no máximo. Esse produto in natura comercializado com casca. A mandioca de mesa processada, aí sim, ela tem uma vida completamente diferente. Estou falando de mandioca in natura. Então, a mandioca de mesa, diferente da mandioca industrial, ela é cultivada com colhida entre 7 a 14 meses e pronto. Essa é a janela, né? Então, é uma cultura que a gente tem uma janela de colheita aí, ó. A gente está falando de 4 com 3, 7 meses que a gente consegue colher essa mandioca. Só que, observe esse gráfico do lado aqui. A mandioca, ela é comercializada o ano inteiro. Quem consome não quer saber, né? Se é na época ou não é, né? Então, a gente tem um período de safra e entre safra aí. E eu já vou comentar isso aí para vocês lá na frente. Então, a mandioca de mesa, ela é colhida com 7 a 14 meses, né? E a produtividade média gira em torno de 15 a 20 toneladas por hectare. Mais ou menos isso, mandioca de mesa, 15 a 20 toneladas por hectare. A média do estado de São Paulo nos últimos anos de mandioca de mesa foi 15,5, 15,9, fica oscilando, né?
E o preço médio na Ceasa de Campo Grande está por volta de R$ 1,67 o quilo, tá? O quilo, né? Da mandioca de mesa. Então, se a gente pegar isso aqui, para a gente fazer uma reflexão sobre o título da essa produção comercial de mandioca de mesa, a gente tem que olhar preço e saber a estimativa de produtividade. Então, aqui, ó, tá o preço no último ano, safra 19/20, estimativa de produtividade de 15 a 20 toneladas por hectare. E aí a gente consegue fazer essa continha básica aqui, né? Uma relação custo, todo mundo sabe o que é custo, receita é produziu tantas toneladas, vendeu tantas toneladas, e o lucro é um menos o outro, né? Então, quando a gente fala de custo, olha lá, o custo de produção, eu estou estimando aqui para vocês, peguei a agrianual, que é o melhor anuário que eu acho para custeio que a gente tem disponível, e o custo da produção de mandioca com um ciclo vegetativo, que é equivalente aí à mandioca de mesa, gira em torno de R$ 6.300 a R$ 7.500, mais ou menos. Esse é o custo. Então, pessoal, para plantar um hectare de mandioca, em média, R$ 6.900, R$ 6.800 vocês vão ter que desembolsar, né? Para produzir mandioca custa isso. Só que a mandioca de mesa, ela tem algumas peculiaridades. Como ela é um produto hortícola, ela precisa ser cultivada com alguns cuidados a mais. Então, o que eu fiz aqui para não ter problema e discussão que esse custo está baixo? Coloquei 50% a mais, né? Porque a colheita em caixa, etc., a gente foi para R$ 10.000 lá, o hectare de mandioca. Se a gente pegar a receita, ó, uma produtividade média de 17,5 toneladas, e o preço médio na Ceasa de Campo Grande aí de R$ 1,70 por quilo, ou mais ou menos R$ 42,50 a caixa, né? A caixa de mandioca, a receita vai ficar em torno de 25.500. Então, olha lá, receita 25.500, custo 10.300 e uns quebrados. Lucro R$ 15.000. Então, se tudo correr bem, vocês conseguirem produzir, comercializar no preço médio do ano dessa última safra, é isso que vocês devem tirar. Vejam que é uma receita alta, mas a tecnologia de produção exige, todo lucro exige tecnologia, empenho e domínio das técnicas produtivas. Então, a mandioca de mesa, ó, para a gente conhecer melhor a planta aqui, vamos lembrar, né? É uma planta perene, que normalmente de 1,5 m a 2 metros de altura, quem nunca foi no mandiocal, né? Propagada de forma vegetativa, e a gente tem aqui um exemplo, né? As ramas ou manivas de mandioca, né? De 15 a 20 centímetros, é essa a recomendação, e produz raízes tuberosas ricas em amido. O que a gente vai produzir é raiz tuberosa. O que são essas raízes tuberosas? São raízes adventícias que se diferenciam. O sistema radicular da mandioca, ela é um sistema fasciculado, e, desculpa, adventícia não, são raízes, que elas têm origem no caule, está correto aqui, raízes adventícias que se diferenciam em raízes tuberosas. Então, olha lá, aqui está o sistema radicular do início do desenvolvimento da planta. Isso aí está dentro da terra. E aí, cadê as raízes tuberosas, né? Em um dado momento, a planta começa a produzir hormônios da tuberização, que vão diferenciar os tecidos radiculares dessas raízes aqui, que até aqui elas são absorventes. E aí algumas delas, se a gente der um zoom aqui nessa imagem, ó, começam a se destacar, ó. Já dá para imaginar aqui, ó, que uma planta de mandioca como essa aqui, ó, normalmente as variedades comerciais têm de 5 a 7 raízes tuberosas. Então a gente já começa a ver o engrossamento de algumas delas. E aí acontece isso aqui, né? Essa aqui
é uma planta atípica, tem muitas raízes diferenciadas aqui. Normalmente as variedades, como eu disse para vocês, têm de 5 a 7. E aí, elas tuberizam, né? Começam a engrossar, e aí a planta adquire esse aspecto que vocês estão vendo. Chegou aqui, entre 7 a 14 meses, colheita. E até lá, né? Então, para fazer um paralelozinho, ó, mandioca de mesa e mandioca de indústria, as duas são perecíveis, porque elas têm alto teor de água e alto teor de amido. Tudo que tem muita água e muito amido é perecível, apodrece, né? Tem uma deterioração fisiológica e depois uma deterioração microbiológica que vem depois. A mandioca de mesa é um produto hortícola, alto valor agregado, tá? A mandioca de indústria, ela é um produto industrial, vendido a granel, né? E a mandioca de mesa, ela tem que ter qualidade culinária, como eu disse para vocês. Ela tem que cozinhar e ela tem que, além de cozinhar, ela tem que ter um sabor agradável, cor agradável, uma série de características. E a mandioca de indústria, ela tem que ter teor de amido, porque ela produz amido, né? As indústrias aí extraem amido. A mandioca de mesa, ela é colhida em caixas e comercializadas em caixas de 25 quilos. A mandioca de indústria é colheita a granel, é comercializada em caminhão. O comércio aqui, ó, é in natura, ou minimamente processada. In natura é a raiz. In natura que a gente encontra lá nas gôndolas do sacolão, do supermercado, da feira, né? Ou minimamente processada. Você encontra lá mandioca congelada, pré-cozida congelada, e esse é o grande mercado. E aí, a mandioca de indústria são produtos industrializados, né? Féculas, farinhas, etc. A mandioca de mesa, ela tem que ter baixa toxicidade. Todos já ouviram falar, ou já sabem, quem já estudou a cultura, a mandioca de mesa tem que ter baixo teor. Eu coloquei aqui HCN, que é o radical aí, o cianeto, esse radical aqui, que é tóxico e pode ser liberado. Ele é liberado nas duas, só que aqui tem uma baixa quantidade que não é tóxica para os humanos. E a mandioca de indústria tem teor variável, elas podem ser, digamos, mansas com baixo teor ou bravas com alto teor de HCN. De forma mais específica, está aqui, ó. Mandioca de mesa tem que ter menos do que 100 ppm de ácido cianídrico. Publicação Osmar Lorenzi, 93, Instituto Agronômico, pioneiro no estudo dessa cultura aqui na América Latina. Deve cozinhar bem e ter sabor agradável, né? A cor também é uma característica importante. As raízes têm que ser cilíndricas, uniformes, nada de raízes tortas, embonecadas, com defeitos, picadas e quebradas e assim por diante. Na CEAGESP e na maioria das CEASAs, elas são classificadas em graúdas, médias e miúdas. Então, as graúdas recebem um melhor preço e as miúdas recebem um menor preço, né? E a cor? A cor varia de acordo com os mercados. Em alguns mercados ela é consumida a preferência é para cultivares amarelas, como aqui, e em algumas regiões do Paraná e Rio Grande do Sul, a mandioca branca também tem mercado. A polpa branca, né? E outras características importantes são os aspectos nutricionais. As mandiocas amarelas são ricas em beta-caroteno e licopeno e etc. Então, elas são mais nutritivas. A raiz tuberosa da mandioca, ó, se a gente vai se meter a produzir mandioca de mesa, a gente tem que entender o que a gente está produzindo, né? Então, vamos olhar para a raiz. Olha lá, uma raiz de mandioca, como é que ela é? Ela tem uma polpa, que é um tecido aqui, né, especializado, que acumula grânulos de amido no vacúolo das células. É a polpa da raiz de mandioca, né? Então, é um parênquima de armazenamento. Depois vem o córtex, que a gente chama de casca, vulgarmente de casca, e por cima tem uma pele, que é a epiderme, né? Que é a casca verdadeira. Mas a gente chama isso aqui de polpa, casca e pele, para ficar fácil e não confundir, né? E essa polpa aqui
precisa cozinhar e ter características de mercado. Então, a polpa corresponde a mais ou menos 85% do total das raízes. Então, se você colher 25 toneladas, só 85% disso é polpa. Fora as pontas e os pés das raízes, que são muito finos e são descartados no caso do processamento da mandioca. Então, uma coisa é vender mandioca in natura, em caixa. Outra coisa é vender mandioca processada. A mandioca processada... Espera um pouquinho aí. A mandioca processada, ela precisa... Aí. A mandioca processada, ela precisa tirar a casca, a ponta e o pé. Então, tem um rendimento menor do que a mandioca comercializada in natura. Isso corresponde de 11% a 20% aí das raízes, né? Então, gente, aqui nessa polpa aqui, estão as células que armazenam os grânulos de amido. Então, ó, dentro de uma célula dessa, a sua grande maioria são vacúolos que são preenchidos por grânulos de amido. Então, isso aqui é uma célula vegetal que tem membrana plasmática, tem parede celular, tem lamela média e todas as estruturas que nós agrônomos conhecemos e estudamos, né? E aí os vacúolos acumulam grânulos de amido. Grânulos de amido. Então, a planta faz fotossíntese, produz açúcares, que são translocados via floema até as raízes. Chegou lá nas raízes, você tem uma alfa-amilase, que é uma enzima, que amarra aí essas moléculas de glicose e produz os grânulos de amido. Então, isso aqui é para a gente entender morfologicamente o que a gente está produzindo. Então, é um tecido parenquimático formado por células ricas em amido. E aí, como é que se dá o desenvolvimento da cultura, né? Todo mundo que vai se meter a produzir precisa entender o ciclo. Então, o primeiro ciclo da cultura da mandioca, a gente tem que entender somente essas 5 fases aqui, ó. A primeira delas é a brotação das estacas, depois formação do sistema radicular, desenvolvimento dos ramos e folhas, engrossamento das raízes e o repouso fisiológico. Então, olha lá. Brotação das estacas ou manivas. Está aqui, ó. Né? Olha lá. Ó. Desenvolvimento do sistema radicular. Está aqui, ó. Desenvolvimento da área foliar, onde a planta vai começar a estruturar o seu aparato fotossintético. E essa foto aqui representa muito bem. Nessa fase aqui, ela desenvolve preferencialmente a área foliar, a sua estrutura fotossintética. A partir daqui, gente, você tem uma grande usina elétrica capaz de pegar energia solar e reduzir moléculas de carbono em açúcar. Então, tá aqui, ó. Então, isso aqui é uma usina. Isso aqui está produzindo açúcar de uma forma esplêndida. Essa área aqui tinha mais ou menos 3.500 hectares lá na Bahia. E depois disso, e nessa fase aqui, ó, é quando a planta vai engrossar as raízes. Então, é na hora que a planta vai acelerar o desenvolvimento das raízes e enchê-las, né, de amido. Aqui ela está no máximo do potencial fotossintético. Depois disso, começa a entrar o inverno, em alguns lugares é frio, em alguns lugares é só seco, e a planta entra no período de repouso fisiológico, derruba as folhas. E aí, ela está com as raízes aqui na sua máxima capacidade de reserva, porque as raízes da mandioca nada mais, nada menos do que órgãos de reserva para ela atravessar o período de seca, de estiagem e de frio, né? E aí as técnicas de cultivo. Entendendo isso, a gente pode partir. Vamos lá. Ó, primeira coisa, preparo do solo, calagem, nunca negligenciar, no caso da cultura da mandioca, as técnicas de conservação de solo, e aqui tem um exemplo de levantamento de terraço. Essas técnicas são as mesmas
para a cultura da mandioca de mesa, como para a mandioca de indústria. Mas também é possível, aqui a gente está plantando um experimento no arado de burro, numa agroindústria de mandioca de mesa. Esse aqui é um técnico agrícola muito amigo meu, o Ney, né? O que ele está fazendo? Ele está riscando o sulco aqui. Então, mandioca de mesa é uma cultura que você tem pequenas áreas e em áreas maiores também. O plantio, quase em sua maioria, é mecanizado, normalmente em máquinas de 2 linhas, né? Existem máquinas de 4 linhas trabalhando também nessas áreas maiores, e ela simplesmente, essa máquina que corta a maniva, e tem esse slide aqui mostrando, né, a rama de mandioca, aduba, coloca a maniva deitada no solo e cobre. E aí, o aspecto final do plantio é isso aqui, né? São linhas de plantio cobertas. E depois disso, pessoal, a gente começam os problemas, né? Plantei mandioca, a gente tem que fazer o controle do mato. E aí é possível fazer isso com a utilização de herbicidas. Isso aqui é uma aplicação de herbicida em pré-plantio incorporado. Vejam aqui está o pulverizador trabalhando com a aplicação e logo vem as grades niveladoras atrás, fazendo a incorporação do herbicida. Existem técnicas também que permitem o manejo do mato sem o controle químico, e uma das mais interessantes é aqui os cultivadores de linha, né? Que fazem a capina nas entrelinhas. É que essa mandioca aqui não está muito boa, ela está muito falhada, vocês estão vendo aqui, né? Mas faz o cultivo na entrelinha e depois a capina manual é realizada só aqui na linha de plantio. Esses equipamentos podem também fazer uma adubação de cobertura, e isso aqui é o ideal. Quem trabalha com alta tecnologia tem que trabalhar com esses equipamentos, porque faz a capina, o cultivo e ainda coloca o adubo de cobertura. E aí vem a colheita, né, pessoal? A colheita ela pode ser totalmente manual. Esse aqui é o senhor Júlio, um amigo que faleceu há alguns anos, trabalhou muitos anos no IAC com mandioca, né? E esse aqui é um cambão que ele desenvolveu para colher mandioca, né? Então, vejam lá, chegou na colheita, a mandioca precisa ser arrancada e também existem equipamentos como esse aqui, que facilitam e fazem esse trabalho aqui, né? Então, olha lá, são os conhecidos como afofadores. Eles afofam a terra e aí as pessoas vêm separando, né, as raízes das ramas. E no caso, e elas ficam assim, ó, em bandeiras, Depois disso, elas são colocadas em caixas, e aí vai para a Ceasa, né? Chegou lá, gente, é isso aí. Isso aqui é na Ceagesp, né? Ceasa de Campinas, né? Olha como é que elas são. Elas chegam dessa maneira. Chegou lá, acontece isso aqui, ó. O que esse sujeito está fazendo aqui? Ele recebeu, comprou uma carga de mandioca, ele está separando o que serve, o que não serve, graúdas, miúdas e assim por diante. Então, as técnicas de produção devem favorecer o desenvolvimento de raízes comerciais e nada de raiz torta, quebrada, etc., né? Então, é uma colheita que é delicada. E a qualidade da produção, então? Como é que fica nessa história, né? A qualidade da produção, gente, é o grande gargalo. Primeira coisa, já comentei com vocês, né? Deterioração fisiológica e ação de micro-organismos. A partir do momento que você colheu a mandioca, ela já começa a deteriorar, né? Ela já começa a deteriorar. E aí, essa deterioração, ela é fisiológica. Só que, se houver algum ferimento, alguma coisa desse tipo, inicia uma deterioração por micro-organismos. E aí, esse material já não está mais próprio, aliás, para o comércio. E esse mercado, ele é in natura. Então, por volta de 72 horas, isso aí, o ideal é que a mandioca já esteja vendida, mas vendida para o consumidor final.
Existem vários métodos de conservação. É claro que isso exige um custo. E esse custo é repassado também no preço do produto final. Por exemplo, o mais comum deles é o seguinte: descasca a mandioca e coloca na água. É um método de conservação. Ela fica em um ambiente anaeróbio que não permite ou atrasa a decomposição por micro-organismos e também a fisiológica, por estar num ambiente anaeróbio. Ela pode ser descascada e minimamente processada. Colheu a mandioca, é só descascar, cortar em toletes, né? Mais ou menos aí de 10 centímetros, e são as lascas de mandioca, né? E isso aí normalmente é comercializado congelado. Aqui na cidade de Campo Grande a gente conhece muito bem isso, né? E esses congelados, eles podem ser in natura ou pré-cozida. Existe a mandioca pré-cozida. Qual que é a diferença? É que a pré-cozida, você só tira ela do saquinho e já frita. Ela é muito comercializada digamos aí, ela é comercializada para ser vendida frita. Então, os bares, restaurantes, etc., normalmente trabalham com a mandioca pré-cozida. É o ideal, porque aí tira do saquinho e já frita. Por que fala pré-cozida e não cozida, né? É porque o processo de cozimento, se ele for levado a cabo, ele vai produzir um material muito mole, né? E isso vai depreciar o produto, o formato e etc. Quando ela é pré-cozida, esse cozimento ele para num ponto que, quando o sujeito, aí ele para o cozimento e essa mandioca vai para o congelador, ela vai ser congelada. E aí, imaginem aí o dono do restaurante, ele vai lá e alguém pede uma porção de mandioca, e já tem lá no saquinho de meio quilo. Ele vai pegar um saquinho daquele, abrir e colocar dentro da fritadeira. E o processo de fritura, além de fritar, também cozinha. Então, o ponto de cozimento da pré-cozida é um pouquinho antes, porque ela vai terminar de cozinhar na frigideira. E aí dá aquela mandioca bonita, crocante, etc., que a gente conhece, né? E é muito apreciado. No Brasil inteiro se vende isso aqui. Ela pode ser também refrigerada a vácuo, in natura ou pré-cozida. Ela pode, inclusive, ser parafinada para exportação, né? Tem alguns exemplos, eu visitei algumas fábricas que produziam esse tipo de mandioca aqui. Ela é colhida, limpa, uma por uma, com uma vassourinha, e depois mergulha em uma parafina. Parafina é o mesmo material da vela. E aí ela fica com essa capa parafinada aí. E aí isso aí é vendido para o exterior. Então ela é vendida in natura, porque esse processo de parafinar as raízes aumenta em muito sua vida útil. Ela pode ser comercializada frita na forma de chips. Quem nunca viu chips de mandioca, já tem alguns aí, por aí. Ou processada na composição de outros alimentos industrializados, ou na forma de massas e etc. Mas para tudo isso aqui ser viável, ela tem que ter qualidade e não ter iniciado ainda o processo de deterioração. Na roça, o que interessa para nós é isso aqui, ó. A mandioca, ela não pode ser farinaça ou farinhosa. Por quê? O que acontece? Ou velada, né? É a mandioca que você, digamos aí, ela cozinha, mas não produz um material com textura que permita o consumo. É o que a gente fala, a mandioca que não cozinhou. Essa aqui é a cerosa ou vítrea. E ela também não pode produzir um material que desagrega, né? Que fica muito mole, né? O tempo de cozimento também não pode ser muito alto, porque mandioca, depois de alguns minutos, se cozinhou, cozinhou. Se não cozinhou, não cozinha mais. Porque o problema não é o tempo. Vocês vão entender agora o porquê. O problema Professor, Oi.
Professor Eduardo, Pois boa não. noite. E esse processo de pré-cozimento da mandioca aumenta para quanto tempo a vida útil dela para ser comercializada? O tempo que você mantiver ela congelada. Eu não tenho esse dado para te falar, mas você pode, inclusive, levar de um ano para o outro. Não é ideal, porque o armazenamento do produto congelado, ele tem um custo, o custo da energia elétrica. Então, Certo. quanto menos tempo ele ficar congelado, melhor. Mas o tempo é longo, é muito longo. Ok, obrigado. Tá? E o tempo de cozimento, pessoal, é isso aí. Quanto mais rápido, mandioca boa cozinha rápido, né? Mandioca que demorou para cozinhar, ou teve que largar na pressão muito tempo, não dá uma massa, um produto de qualidade. E esse produto aqui cozido também tem que ter alguns padrões para a indústria de massas. A plasticidade tem que ser razoável, que permite eu moldar, por exemplo, uma coxinha de mandioca, que aqui tem, em todo lugar você encontra. Não pode ser uma massa muito pegajosa, senão você não consegue moldar aí os croquetes, as coxinhas e essas coisas aí. E também não pode ter grumos, que são pedaços de mandioca no meio daquela massa que não cozinharam direito. Então vejam como é que é um produto delicado, né? E aí tem algumas hipóteses aqui da pesquisa, né? Por que que a mandioca não cozinha, né? E eu acho que todo agrônomo tem que entender um pouco disso. Não é porque foi colhida na lua cheia, nem não sei o que, é toda aquela história toda. Existe um porquê, digamos aí, um porquê fisiológico, né? Então, vejam, eu vou pular aqui essas hipóteses aqui científicas e vamos direto ao que interessa. Um bom cozimento de uma raiz de mandioca, gente, que quem vai se meter a produzir mandioca de mesa vai ter que resolver essa questão. O bom cozimento, ele é oriundo do quê? Vamos entender. Olhem bem essa imagem aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é uma parede celular. É uma célula vegetal. Então, tem uma parede celular aqui em volta. Né? Dentro dessa célula tem núcleo, organela, etc. E uma organela que chama vacúolo. Tá? Esse vacúolo aqui é aquele vacúolo que eu falei para vocês, que está cheio de grãos de amido. Esse aqui é um exemplo, eu não encontrei uma imagem legal de uma célula com parênquima de armazenamento, mas se vocês acreditarem em mim, quase 100% aqui do volume dela é vacúolo cheio de amido. E aí, para isso aqui produzir uma massa que dissolve na boca da gente, tem que acontecer uma pressão hidráulica. O amido que está aqui dentro, na hora que ele absorve a água, ele expande em volume, certo? E quando ele expande em volume, ele causa a lise, o rompimento dessa parede celular aqui. E aí você tem uma mandioca, aquela coisa lá que você pergunta para o feirante, né? E aí, a mandioca está cozinhando, ele fala, vixe, derrete, né? Então é mais ou menos isso. Por quê? Isso aqui, quando vai na água quente, a água entra aqui dentro, né? Porque vocês sabem, a membrana plasmática e a parede celular é permeável à água, ainda mais água quente. E aí isso vai entrar aqui e vai começar a ser absorvido pelos grãos de amido. Os grãos de amido vão entumecer, crescer e causar a lise das células, né? E aí rompe essa parede celular aqui. Do que ela é formada? Celulose, hemicelulose, pectina. Basicamente isso, né? Essa estrutura aqui, ela é rígida. Então, se eu tiver uma parede celular muito rígida aqui, o que vocês acham que acontece? A mandioca cozinha ou não cozinha? Quem poderia me responder essa? Não cozinha, professor. Não cozinha. Não cozinha. Pois é. É isso que acontece. E esse aqui são os grãozinhos de amido, ó. Tá aqui o grãozinho de amido de mandioca, ó, né? Isso aqui são grânulos, né? Que estão dentro da célula, lá no vacúolo. E se tiver pouco amido aqui dentro?
Vocês acham que vai haver uma expansão suficiente para romper essa parede celular? O que vocês acham? Não, cortou a pergunta, professor. Então, se tiver pouco amido aqui dentro, vocês acham que eles vão expandir o suficiente para romper a parede celular? Não, professor. Não, né? Não, professor. Então, pessoal, é isso. Então, mandioca que não cozinha, na prática, é o seguinte: ou não tem amido suficiente aqui dentro para expandir e ocasionar a lise das células e produzir uma massa cozida daquela que a gente gosta, ou essa parede celular aqui está velha. E quanto mais velha, mais espessa e mais dura. Então, embora entre a água aqui, não é... o amido que está armazenado aí dentro não consegue oferecer a pressão hidráulica suficiente para romper essa célula. Pronto. Agora todo mundo já entende por que mandioca cozinha e não cozinha. E agora a gente tem que entender isso fisiologicamente. Porque se a gente vai produzir mandioca para comercializar, a gente tem que produzir com qualidade. Então, o que está escrito aqui, ó, o bom cozimento é igual a uma pressão hidráulica causada pelos grânulos de amidos, que ao absorver água, são capazes de romper a parede celular. Isso é uma boa mandioca, uma mandioca que cozinha bem. Então, no Instituto Agronômico tinha um programa de tem ainda, né, um programa de melhoramento, e a variedade de mandioca de mesa mais plantada no Brasil inteiro chama IAC 57670. Eu trabalhei com esse cultivar aí na minha dissertação de mestrado. E aí fazia-se cruzamento e seleção de cultivares de mandioca de mesa. E aí você tem um clone aqui em cima da bancada. E esse clone, ele tinha que ser avaliado. Avaliado como? Ele vai para a panela. E aí tem as repetições aqui. Então, ele tem que ser cozido para ver se ele produz uma mandioca, uma raiz que tem qualidade culinária. Porque o mais importante, além do volume de produção, no caso da mandioca de mesa, tem que ser amarela, tem que cozinhar bem e tem que ter estabilidade de produção, para ver se a gente consegue produzir na entre-safra. É isso que se busca no melhoramento, né? Então, está aqui os testes de cozimento. A gente cozinhava centenas de tratamentos lá. E aí, em cima da mesa, tinha que fazer uma avaliação do padrão de massa cozida. Existem avaliações sofisticadas, feitas com texturômetro e etc. Mas quando você trabalha com 150, 200 clones de mandioca, às vezes você não tem condição. Aí você tem que avaliar como? É na ponta do garfo. E um bom experimentador aqui. O bom experimentador é capaz de identificar esse material é bom, esse material não é bom. Se é bom, ele ia para frente. E se ele não fosse bom, ele era descartado. Então, observe. Tem uma mandioca aqui que cozinhou bem. Tem uma mandioca aqui que não cozinhou bem. Então, esse material aqui, ele é superior. Olha a cor desse material. Aí, vejam. Ó, esse material aqui cozinha muito bem. Tem uma polpa creme, bonita e etc. E aí, o programa de melhoramento seguia a sua vida. Veja que beleza essa mandioca aqui, né? Isso aqui não é a foto para vender mandioca, tá? Isso aqui é a foto de experimento. Tá toda futricada aí, porque a gente precisava saber se o material era bom. E aí? Tem um monte, né? Olhem só. Clone 10800, 26597, avaliação de cor, ó, tem uma carta de cor aqui e tem até o clone frito aqui, né? Se a gente pegar esses materiais, que é a ponta do melhoramento de mandioca de mesa hoje do IAC, são materiais com altíssimo teor de beta-caroteno, muito mais amarelas do que a mandioca que a gente está acostumado a comer. E aí, nessa tecnologia de produção, gente, a gente precisa agora. E agora? Nós já entendemos como é que é, né? E precisamos agora
produzir esse negócio de uma forma, digamos aí, competitiva, boa, que vai gerar lucro, que vai abrir mercado e assim por diante. Então, esse caminho que a gente fez até agora é para entender o que a gente quer quando está falando em produzir mandioca de mesa. Tranquilo? Seguir em frente? Vamos lá. Olha só. Isso aqui é o que eu tirei da minha dissertação de mestrado. Está publicado na Pesquisa Agropecuária Brasileira. Olhem só. O que a gente tem aqui? A gente tem número de raízes tuberosas por planta. Vamos pensar nos componentes da produção. Quando eu estou produzindo mandioca, o que eu quero? Um bom número de raízes, um bom desenvolvimento, certo? E olha o que acontece se eu mexer na densidade populacional. Densidade populacional, gente, é número de plantas por hectare, é espaçamento, né? E olha só, se eu trabalhar com 5.000 plantas por hectare, um hectare tem 10.000 metros, certo? Então, 5.000 plantas significa uma plantinha a cada 2 metros quadrados. É um espaçamento bem largo, porque a experimentação é assim, a gente tem que ir nos extremos, para ver se encontra os bons pontos aqui no meio. A gente sempre tem que pegar os extremos na experimentação agronômica, principalmente quando a gente trabalha com análise de regressão, como é o caso aqui. Então, olhem bem, de 5.000 até 20.000 plantas por hectare. Aqui tinha uma plantinha a cada 1 metro por meio metro, né? 2 plantas por metro quadrado, né? Então, uma planta, desculpa, aqui era uma planta a cada meio metro quadrado. Aqui é uma planta a cada 2 metros quadrados. Olha o número de raiz que acontece, ó. Quanto mais a gente adensa a mandioca, o número de raiz cai. Certo? Ó, o número de raiz cai. E agora? Será que a produção cai também? Não sei. Vamos continuar entendendo. O peso médio das raízes também cai. Tem alguém com o microfone aberto? Deixa eu fechar aqui. O peso médio das raízes, ou massa média de raízes, também cai. Ó. As raízes começam a ficar menores. E aqui, para entender melhor, é uma colheita aqui com 164 dias, com 6 meses. Depois, uma colheita aqui, ó, com 236 dias, com 8 meses. Depois, uma colheita verdinho aqui, ó, com 10 meses. E assim vai. Então, em várias épocas de colheita. Então, esse experimento aqui, o que ele tinha? Densidades populacionais em várias épocas de colheita, para a gente descobrir qual que era o melhor espaçamento para produzir mandioca de mesa. E aí? Com 6 meses, com 8 meses, com 10, 12, 14, 16 meses. O que aconteceu aqui? A gente está olhando, ó, o peso médio das raízes também diminui. Então, olha lá, diminui o número de raízes, diminui o peso médio de raízes. E o espaçamento recomendado até hoje, experimento clássico, Norman e Pereira, 1950. 5 ensaios repetidos em 3 locais. Então, isso aqui são mais de 15 experimentos. E eles chegaram lá à conclusão que, com um ciclo vegetativo, os melhores espaçamentos variavam de 1,20 m por 60 até mais ou menos 80 por 40. E observem, cara, aqui diminui barbaridade o espaçamento e a produtividade não. Então, ó, embora produza menos raízes em espaçamentos mais adensados, raízes menores, tá? Aí é o peso, isso que eu mostrei aqui para vocês, mas existe um maior número de plantas. Aqui tem 20.000 plantas e aqui tem 5.000 plantas. Então, 20.000 plantas produzindo 6 raízes por planta
dá um número X de raízes por hectare. 5.000 plantas produziram 12 raízes, é o dobro. E agora? Lá. Aí, a curva clássica, que esse experimento aqui, na época foi publicado dessa forma, aí eu fui lá e peguei os dados crus e fiz a regressão. Está aqui. A densidade populacional ideal girava em torno de 18 a 20 mil plantas por hectare, para cultivo com um ciclo, produzindo aí 21 toneladas por hectare, ó, densidade ideal, e para produzir com 2 ciclos, mandioca de indústria, 30 toneladas por hectare, mais ou menos 18 mil plantas. Então, isso aqui é o que todo mundo fazia, né? Mas e aí? E para mandioca de mesa? Putz, olha o que acontece. Quando é que a gente pega aqueles dados? Trabalha, porque tem um método aí que está publicado também para conseguir chegar nesses resultados. A gente observa que as maiores produtividades são obtidas nas menores densidades. Não foi atingido um ponto de máxima aqui, mas por volta de 20 mil plantas é onde a gente obteve as maiores produtividades. Aqui, ó, com 6 meses, 14 toneladas. Com 8 meses, por volta de 18 toneladas, e assim vai. Agora, aqui tem produtividade de raízes comerciais, pessoal. É aqui que está o mérito desse trabalho, está nesse gráfico aqui. Quando eu descarto as raízes que não são comerciais, as menores densidades apresentam o maior rendimento da lavoura. E isso nunca ninguém tinha sido, não tinha sido publicado ainda. A gente não conhecia esse efeito. Então, olha só, mandioca de mesa, se você plantar mais adensado, mais ou menos até 7.500, 10 mil plantas por hectare, é onde você encontra os maiores rendimentos. E os maiores rendimentos com uma melhor qualidade, raízes cilíndricas de tamanho comercial e diâmetro comercial. Então, produzir raiz de mandioca precisa ter qualidade, mas precisa também ter raízes cilíndricas e de tamanho comercial, para atender esse mercado aí. E agora? Vamos pegar o ciclo da mandioca, ó. O famoso, né? Ciclos vegetativos da mandioca no Planalto Paulista. Todo mundo, eu acho, que estuda mandioca tem que olhar esse gráfico. Aqui está o plantio da nossa mandioca em setembro, ó. Plantei a mandioca, começou a brotar, desenvolvimento do sistema radicular, desenvolvimento da área foliar, engrossamento das raízes e repouso fisiológico. Vamos olhar para um ciclo só. Ó, de setembro a setembro. Então, vamos ver aqui, ó. A mandioquinha nasceu, vai crescendo, produz uma área fotossintética que ocupa toda a área, fecha a lavoura, e aí você está no máximo aqui de potencial fotossintético. As raízes aqui tuberizam e você consegue atingir as produtividades desejadas. Chegou em abril, maio, começa a esfriar e acabar a chuva. Essa planta aqui, que é uma planta extremamente adaptada às nossas condições, começa a derrubar as folhas e aí ela entra em repouso fisiológico. E, pessoal, daqui para frente, ó, é mandioca de indústria. Brotou. O que acontece? Se eu não colher essa mandioca aqui em setembro, outubro, novembro, dezembro, sei lá, e ela começar a brotar de novo, ela entrar no segundo ciclo vegetativo, quando a mandioca está no período de repouso fisiológico e começa a chover, ela começa a brotar de novo, né? E aí? Da onde vocês acham que vem a energia para produzir uma nova área foliar, novas folhas aqui? Das de onde vocês acham que vem? Vem das raízes. E raiz armazena o quê? Amido. Amido. E se não tiver amido lá na célula, na hora que ela for para a panela, o que acontece? Não cozinha. Não cozinha. Então, pessoal,
Mandioca brotada não cozinha. Nem com reza braba. Não cozinha. Porque não tem amido na raiz. Esse amido foi mobilizado, virou açúcar, caiu dentro do floema de novo e foi para a parte aérea para produzir. Vocês sabem, né? As glicoses e os amidos e etc. Elas são polímeros de carbono para produzir celulose e hemicelulose para a planta conseguir crescer aqui, etc. E entrar no segundo ciclo. Ah, mas se for mandioca de indústria, beleza, não tem problema. Ela vai passar mais um ciclo aqui, produzindo, a raiz vai ficar muito mais grossa, é o dobro da produtividade, e eu vou colher ela aqui com 2 anos, com apenas um custo de preparo de solo e plantio. Por isso que se colhe no Planalto Paulista até hoje, no Paraná, aqui no nosso estado, mandioca industrial com 2 ciclos. Mas e a mandioca de mesa? A mandioca de mesa, pessoal, ela é desse jeito aqui. Ó, primeiro ciclo, do ciclo. Todo mundo entendeu até aqui. Pá, período de colheita. E agora? Plantei minha mandioquinha lá em setembro. Eu quero ganhar 15 mil reais por hectare, segundo as nossas contas. E aí, minha mandioca vai bem, capinei, controlei o mato, apliquei baculovírus para não precisar usar veneno. Se não arrumei baculovírus, usei dipel para controlar a lagarta e assim vai. Dei umas moscas brancas aqui, e eu sei que isso aí não atinge a produtividade, eu não fiz controle nenhum. Beleza, atravessei o ciclo. Cheguei em abril, setembro, eu tenho esse período aqui, que a planta está, a mandioca está bem desenvolvida e cheinha de amido. Aqui, toda a mandioca cozinha. Até aquela mais ou menos, né? Que aqui está o máximo da qualidade culinária. Então, não precisa ter medo de comprar mandioca nessa época. Nessa época, a gente não compra mandioca congelada, viu? Porque a congelada pode ter sido colhida aqui no período da brotação. Dica aí para vocês, né? Nessa época de abril a setembro, a gente compra mandioca in natura, porque é certeza que ela tem 72 horas para ser comercializada, Se ela foi colhida nessa época, ela vai cozinhar. A não ser que o agricultor seja muito ruim. E logo, logo ele não vai estar no mercado. Então, de abril a setembro, ó, isso aqui é safra. Porque tem alto teor de amido na raiz, a parede celular não está tão velha, então aquele amido lá é capaz de romper a parede celular, e essa mandioca vai cozinhar. Se eu colher mais para cá, ó, eu começo a perder em produtividade. Porque aqui a mandioca está crescendo, né? É dinheiro no bolso, a gente vende mandioca por quilo, não? Então, aqui eu não devo colher, porque as raízes são muito pequenas. E aqui, eu não devo colher, porque o teor de amido é muito baixo e as raízes começaram a ficar velhas e fibrosas. Essa parede celular começa a ficar muito dura. E aí também não cozinha. Então, além de ter o menor teor de amido, as raízes começam a ficar mais fibrosas nessa época. E agora, pessoal? Como é que a gente vai ganhar dinheiro com esse negócio? Se eu tenho uma safra de abril a setembro e todo mundo produz mandioca que cozinha, eu tenho que dar um jeito de colher na entre-safra. E para colher na entre-safra, a gente precisa mexer na época de plantio. Esse aqui é o plantio normal, setembro, outubro, que eu chamei de tardio. Olha lá, o período de colheita pode ser de 6 a 16 meses. O que acontece aqui? Baixa qualidade culinária. E se eu fizer um plantio antecipado em maio, abril? Mandioca é uma planta que depois que nasce, ela passa pela seca do Nordeste. Todo mundo sabe disso. Então, se a mandioca nascer bem, pode vir a seca que for que a planta não morre. Mas, se ela não nascer bem e não se estabelecer bem, também não adianta. Então, para mim fazer um plantio antecipado, eu tenho que pegar o final do período chuvoso, abril, maio. Aí, então, é aquele plantio que o cara tem que acertar a mão.
larga tudo pronto, choveu, vai lá e planta mandioca. O que acontece? Isso aqui, ó. Período de colheita. Ó, eu tenho mandioca em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Aqui ela custa o dobro. Estou produzindo na entre-safra. Parte da minha mandioca vai estar aqui? Vai. Parte da minha mandioca vai ser arrancada aqui mais cedo. Eu consigo produzir mandioca o ano inteiro. Com qualidade. Sem perder mercado. Então, ó, simplesmente mexendo na época de plantio e no espaçamento, e nesse caso aqui, para mim colher mandioca nova com 6, 8, 10 meses, eu vou plantar essa mandioca aqui mais espaçada. Eu vou ter mais um custo, por isso que eu botei 50% de custo a mais lá, para controlar o mato, que ela vai demorar mais para fechar. Mas eu vou produzir raiz na entre-safra. E esse aí, por isso que o título do curso de hoje chama Produção Comercial de Raiz de Mandioca. Como produzir raiz de mandioca de mesa de uma forma competitiva para pegar esses nichos de mercado. Espera aí. Vamos lá. Então, pessoal, tá aqui, ó, o efeito da época de plantio em várias localidades no estado de São Paulo. Olha só, se eu plantar a mandioca em maio, o meu stand foi de 92%. Nasceram as plantas. Isso aí é um monstro do experimento, mais de 12 anos de ensaio, para determinar a época de plantio. Quando eu começo a plantar em junho, julho e agosto, opa, aqui chove muito pouco. Na nossa região, nós vamos perder muitas plantas, então não é indicado. Então, o indicado é plantar mandioca até o final do período chuvoso, que a gente vai ter boas produtividades, né? Produzindo aí por volta de 60% a mais do que o plantio em outubro. Claro, mandioca colhida com 13 meses, né? Ela está mais velha aqui, mas a produtividade é mais alta. E agora? O que temos mais ainda para refletir aí sobre produzir mandioca de mesa? É isso aqui, ó. Agora é a hora de transformar R$1 em 2. Né? Isso aqui chama processamento. Processamento de raiz de mandioca. Isso aqui é uma fábrica no município de São Pedro do Turvo, São Paulo, e toda essa gente aqui está trabalhando. Olha quanto emprego que não gera. E olha aqui, eles têm que pegar a raiz que é colhida em caixas no dia. Essa raiz aí, ela vai ser lavada por um equipamento aqui, ó, feito pelo professor Pardal, né? Vocês vejam que não é um equipamento sofisticado. A mandioca, ela é cortada, ó, em toletes. Estão vendo aqui? Ó, e lavada nesse material. Então, olhem só, toletes cilíndricos aqui, ó. Então, aqui a gente joga fora a ponta e a casca, e o pé da mandioca, porque não cozinha, certo? Esse sujeito aqui vai produzir mandioca mais cara, ele vai produzir mandioca processada. E aí, depois que passa por essa máquina aqui, ó, que é um cilindro, que simplesmente gira e joga água e lava, o material lavado, que é esse aqui, ele vai para... Olha lá, tem uma coisa linda isso aqui. É um ônibus cheio de gente, tem criança andando por em volta aqui, e o pessoal trabalhando, né? Olha quanto emprego. E essa mandioca aqui tem que ser descascada. E o descascamento é manual. E eu digo para vocês, ainda bem que é manual, né? Porque a gente sabe quantos milhões de empregados a gente tem no Brasil. E achar que isso não é importante, eu acho que não é razoável. Depois da mandioca cozida, gente, olha aqui. Para onde que ela vai? Tambor de 200 litros. Ela fica como?
ela fica dentro da água. Todas as pessoas que estão descascando essa mandioca aqui, ó, tem um tambor de água do lado. Porque aí, conforme esse tambor aqui enche, ela vai lá e pesa a mandioca dela e ganha X reais, porque descascou mais mandioca. Aí é aquela coisa terrível, né? Aquela competição. As mulheres aqui descascando mandioca, chega a voar a casca para cima. Aí, essa mandioca descascada que vocês estão vendo aqui, ó, ela está dentro de um tambor. E esse tambor está cheio d'água. Para onde é que vai esse negócio? Restaurante. Quanto que tem de água num tambor disso aqui? Pouquíssimo, só para preencher os espaços livres. Mas ele é cheinho de mandioca. Então tem, digamos aqui, 170 quilos de mandioca cada tambor desse aqui. Mais ou menos. E isso aqui? Isso aqui dura, eu não sei dizer exatamente o quanto, mas dura bastante tempo. Se eu acidificar isso aqui um pouquinho com um ácido qualquer, um ácido que seja permitido o uso culinário, ou com iogurte, também, que acidifica o meio, isso aqui ainda dura muito tempo. Tem alguns experimentos que a gente conduziu com o pessoal de Cuba para conservação de raiz de mandioca para alimentação animal. Ficava meses no tambor. Simplesmente com água. Olha o material. O que é isso aqui? Mandioca com água. Isso aqui não é nem congelado. Ó, tem uma excelente qualidade. Isso aqui acontece quando? No período de safra. Porque essa mandioca, ela cozinha. Por que não tem mandioca congelada? Porque o dono da fábrica não é doido. Ele vende mandioca para valer. Então, nessa época que tem mandioca in natura com alta qualidade, nada de mandioca congelada. A melhor mandioca é essa aqui. Porque ela tá congelando. Agora, ela está cozinhando, desculpa. Agora, lá na entre-safra, beleza, esse negócio tem que ser congelado. Porque se ele não for congelado, para ele ter qualidade, ele tem que ser colhido na época correta, né? E aí ele é congelado, e por isso que ele tem um maior custo. Além dele ser processado, ele é congelado. O que mais? E aqui, pessoal, aqui vem a mandioca pré-cozida congelada. Essa aqui é pré-cozida em saquinhos de meio quilo ou 1 quilo, depende. E aí o sujeito somente pega esse negócio aqui, abre e põe na fritadeira. E eu sei lá, quanto que custa uma porção de mandioca nos bares e restaurantes por aí? Né? Às vezes é pau a pau com a batata frita, né? Então vejam, é difícil fazer isso aqui? Vocês viram aqui? Ó, tudo artesanal, gente, ó. Mandioca colhida, olha lá, lavada, descascada e comercializada dessa forma para grandes restaurantes e redes, né? E também pré-cozida congelada, que essa aí custa caro. Custa caro porque eu digo o seguinte, tem um valor agregado maior, né? Tem mais mão de obra, tem o custo do freezer e assim por diante. E como é que faz isso aqui? Dessa maneira aí, igualzinho, ó. A mandioca é descascada, cozida até o ponto ideal. Esse ponto ideal é o seguinte, é o ponto que para o cozimento, paralisa o negócio e ele vai congelar, certo? Esse é o ponto ideal. Não é o ponto que a gente está acostumado a comer com espetinho lá na feira, né? Esse aqui é o ponto para fritar. E aí, na hora que colocar essa mandioca aí dentro da frigideira, ela vai terminar de cozinhar. Então, ela é cozida e depois ela passa pelo resfriamento em peneiras, ó, processo artesanal, agregação de valor, agroindústria, né? E aí ela é pesada e depois, ó, aqui já são sacos maiores, né? Ela vai passar por um processo de resfriamento, ela é embalada aqui quente ainda, né? Porque é um processo de esterilização também. E aí ela vai esfriar
para depois ser congelada. E essa aqui é aquela mandioquinha, tem várias, né? Olha lá, ó, mandioca palito pré-cozida, olha que beleza, só abrir o saquinho e colocar na frigideira, ó. Mandioca descascada congelada, ó, embalada a vácuo, né? Qual que é essa aqui? Eu acho que essa aqui também é só descascada e embalada a vácuo. E aí o famoso chips de mandioca, né? Ó, mandioca boa, de qualidade. Isso aqui é uma delícia. E não é duro, né? E aí? Mesma coisa. Sei lá que ano que foi isso. Estava R$ 6,99 o pacotinho de 1 quilo. Hoje em dia isso aqui está muito mais. Quanto é que está 1 quilo de mandioca lá na gôndola do supermercado, né? Então tá lá. Várias, ó. Mandioca congelada, pré-cozida congelada, tem de tudo quanto é tipo, né? Aí, ó. E agora, Professor, em termos de potencial, pessoal, o que que a gente tem hoje? professor, Oi, pois não? esse processo manual, assim, ele é o que existe hoje no mercado ou existe grandes indústrias que fazem essa produção, assim, para o consumo humano, assim, final, dessa maneira aí, de uma forma mais automatizada? Ou Não ele é existe assim mesmo, forma bastante manual? automatizada, porque não inventaram máquina de descascar mandioca ainda. Então, ele ainda continua sendo manual, né? Manual e artesanal. E como o senhor disse, então, né, realmente é um grande mercado aí que oferece bastante trabalho, né, para nós ainda. Oferece. Existe bastante mão de obra humana, né? Oferece. Essa fábrica aí, sempre quando a gente ia para os campos experimentais do IAC, passava por lá, né? Que era caminho. E era muito agradável ver aquilo lá, porque era uma alegria. As pessoas vai descascando mandioca, conversando, tinha criança para lá e para cá, e uma ajuda a cuidar o filho da outra, e aquele negócio. Eu gostava muito de visitar essa fábrica aí. Pena que eu não coloquei a foto com o dono aqui, mas era um senhor muito interessante, uma pessoa de bom coração. E ele falava, eu não posso fechar, porque se eu fechar tem mais de 50, 60 pessoas que não vai ter emprego. E ele falava isso não porque ele quer ganhar dinheiro, claro que ele quer ganhar dinheiro, né? Mas ele falava isso com uma preocupação real de um homem, que é um empresário que tinha coração, né? Então, olha só. Que legal. Aí, essa mandioca aqui, ó, saiu na revista FAPESP. Esse aqui é o famoso clone 601. Então, olha só, se a gente pegar a mandioca comum, ela tem 20 unidades aqui de vitamina A. Essa é a mandioca branca, né? Essa aqui é a mandioca IAC 57670, a mais consumida aí e plantada na nossa região, na região de São Paulo, Paraná também, ela tá para todo lado, essa mandioca aí. Ela tem 220, 10 vezes mais vitamina A. E o clone 601, que é esse aqui, ó, ela tem 800 de vitamina A. Na época ele estava em teste no IAC, eu acho que já foi lançado. Então, olha aí, nicho de mercado. Trabalhar com uma variedade que tenha esses potenciais. E aí dá uma polpa muito mais amarela, né? Infelizmente, eu não tenho a foto elas lado a lado com a testemunha, que era essa aqui, a 57670. Mas é uma polpa muito mais amarela. E esse tipo de produto ocupa um mercado muito interessante, porque produz amido, e esse amido não contém glúten. Então, as pessoas que são celíacas têm intolerância ao glúten, e quanto mais se estuda isso, a gente descobre que existem pessoas que são alérgicas ao glúten. Então, pessoas que têm um pouco de intolerância ao glúten podem se alimentar com essa massa cozida aqui, além de ter bastante vitamina A, é uma alternativa, né? Porque para os celíacos é difícil encontrar algum produto que não tenha amido de trigo, né? Então, ela tem um mercado também, um mercado de um amido biofortificado. E agora, para finalizar, pessoal, ó, como considerações, ó,
que a gente pode tirar dessa conversa aqui? A produção comercial de mandioca de mesa, como é que fica? Primeira coisa, precisa dominar os custos, né? Custo de produção, na forma que eu apresentei aqui, foi uma forma muito reduzida. Custo de produção, você tem que saber quanto é que custa cada operação, né? Porque quem não sabe, saber quanto é que ganha é fácil. Todo mundo sabe quanto é que ganha. Mas poucas pessoas sabem quanto é que gastam. Então, qualquer sistema competitivo tem que ter o domínio do custo, né? Vocês têm que ter o domínio do custo. Meu professor de economia agrícola, Márcio Portocarreiro, ele falava, quem não sabe quanto é que gasta não vai ter dinheiro nunca na vida. E era uma grande verdade. Eu aprendi mais com ele sobre economia doméstica do que dentro da minha família. E aí, domínio dos custos. Primeira coisa, quanto é que custa um hectare de mandioca? Você viu, dá para chegar de 6, 7 mil reais a 10 mil reais. Previsão de safra. Quantas toneladas eu vou conseguir tirar nessa região? Vocês viram aí, de 15 a 20 toneladas, né? Estar conhecendo os preços de comercialização. Quanto que a CEAGESP paga na safra e na entre-safra? Quanto que a CEAS de Campo Grande, o meu mercado, né? Quanto que vai custar isso? E aí você pode fazer suas contas e ver se você consegue ou não entrar no negócio. Então, a primeira coisa é isso, né? Ninguém vai se meter a plantar mandioca sem dominar isso aqui primeiro. Depois, a gente tem que ter capacidade de execução de recomendações técnicas. Vocês viram que muitas das coisas que a gente mostrou aí, vocês não vão encontrar nos livros, né? Então, primeiro, uma boa variedade de material de plantio. Tem isso disponível, né? Você tem a 57670, tem outras variedades, você tem que ter uma boa variedade, né? Mecanizar as principais práticas de plantio. Preparo do solo, colheita, levantamento de terraço, etc. Fazer o uso da mecanização. Controle fitossanitário. Domínio das técnicas que garantem a quantidade e a qualidade da produção. Eu costumo dizer que aqui está o pulo do gato, né? Tem que dominar esses exemplos que eu acabei passando para vocês aí. Entender o que é o cozimento da mandioca, né? Como que eu vou conseguir manipular isso dentro do meu ambiente produtivo e, de preferência, conseguir pegar aquelas duas brechas de entre-safra, né? Para conseguir melhor preço. E ter uma boa capacidade de gestão de mão de obra. Esse tipo de produto mão de obra não é uma característica só da mandioca. O tomate que vocês comem tem muita mandioca, muita mão de obra, a cebola, o alho, o pimentão, o pepino, a alface. Então, o campo, ele exige essa capacidade de gestão de mão de obra. E essa gestão de mão de obra tem que ser uma gestão ética, né? Nada de explorar a gente, né? Que eu costumo dizer, vocês como agrônomos, quando a gente se forma, a gente ouve lá umas conversas bonitas e tal, né? Aí depois, no final, a gente sai batendo no peito, né? Sou produtor de alimento. Aí eu pergunto, produtor de alimento ou produtor de riqueza, né? E essa riqueza, ela se distribui ou não? Então, a gestão da mão de obra precisa ser da seguinte forma, precisa ser viável para quem emprega e viável para quem é empregado, né? Essas pessoas terem condições de vida. E aí precisa gerir essa mão de obra de forma correta, com carteira assinada, direitos trabalhistas e etc. Isso não é custo, a gente está falando de gente. E gente é mais importante do que o lucro. Eu penso assim. Se o sistema produtivo não é capaz de remunerar dignamente o trabalhador, você vai ter que rever o sistema produtivo. Porque ninguém está aqui para explorar seres humanos. Então, olha aí. Produção de raiz nos períodos de safra e entre safra. É claro que tem que ter raiz na safra, que eu vou comercializar dessa forma. E na entre safra eu vou pegar melhor preço. E, se possível,
a produção comercial de raiz de mandioca de mesa, se possível, e implementar o processamento, que aí o lucro pode se maximizar, né? Porque agrega valor. Então, pessoal, a minha contribuição para vocês com relação a este tema é isso, né? Eu acho que a gente passou o quê? Com 1h30, né? Estou dentro do tempo. A gente passou pelos temas que são relevantes quando se pensa em mandioca de mesa. Ok, obrigado. Estou aberto a perguntas, questionamentos aí. Pessoal, dúvidas, comentários? Professor Eduardo, Fala. eu tenho uma dúvida. Por que tem muitas qualidades de mandioca, não sei, qualidade ou... Quando você arranca a mandioca, casca ela, normal, lava e você põe no freezer, ela empreteja. Olha, tem muitas coisas que podem ocorrer no cultivo e nesse descascamento aí, né? Primeira coisa, pode ser uma variedade que não tem o que a gente chama de estabilidade de produção, né? Que não produz raízes aí que sejam que suportem esse processamento. Porque quando você trabalha no melhoramento da cultura, você vê que muita raiz, com 12, 18 horas de colhida, ela já começa a deteriorar, né? Então, pode ser a variedade. Pode ser também o cultivo, que teve algum problema. Pode ser ataque de praga e pode ser o próprio processamento, né? Então, essa mandioca ela precisa ser colhida e processada rapidamente, aí no máximo em 24 horas. Esse é o ideal. Agora, te dizer o que aconteceu aí, eu não saberia, né? Tem que olhar dentro do sistema aí o que está acontecendo. Agora, a gente tem muitas variedades de mandioca, né? Relembrando aí, quem já estudou a cultura sabe que o centro de origem e domesticação da mandioca é aqui na América do Sul, né? Então, tem mandioca de tudo quanto é tipo, né? A mandioca vai na mudança do sujeito. E todo sujeito, a dele é melhor. Quando a gente fazia a coleta de germoplasma, né? Toda mandioca cozinhava em 5 minutos. Né? A minha cozinha em 5 minutos, a minha melhor é isso e aquilo. Porque a gente tem uma riqueza de variedades autóctones, né? Só que aí, quando a gente botava esse negócio no campo experimental e cozinhava lá as 250 materiais coletados, a gente via que não era 5 minutos coisa nenhuma, né? Então, tem isso. Procurar uma variedade, Romário, boa, é o primeiro passo. E depois, cuidar do cultivo, né? E do processamento. Não saberia dizer o que aconteceu aí, mas os cuidados são esses, né? Que dá para produzir mandioca e processar tranquilo e ter um produto de qualidade, isso aí eu garanto para você que dá. Não, beleza, é que teve um talhão lá que deu isso aí. Você colhe ela, pode ser no mesmo dia. Você pega, lava, aí você põe ela no freezer. No outro dia ela amanhece meio pretejada. Tem uma coisa que você precisa tomar cuidado, resíduo de herbicida. Resíduo de herbicida é terrível para mandioca de mesa. Né? Ah, entendi. Herbicida de folha larga na cultura anterior. Roça de milho, roça de cana. Onde foi cana, onde foi milho. Normalmente a gente tem problema com a planta. Chega a perder a lavoura, viu? Por causa de resíduo de herbicida. Entendi. Obrigado. Pessoal, mais alguém? Aproveita a oportunidade. Professor, Diga. Geralmente para a cultura da mandioca, qual que é a principal correção de solo que tem que acontecer? Olha, correção de solo, se vocês quiserem, tem no Prelo o capítulo do boletim 100, né? Para aluno, assim, se você me procurar, eu passo para você. Então, correção de solo é o seguinte, primeira coisa, vocês sabem, né? Vamos, como diz o outro, é o padre rezando a missa, ele fala sempre a mesma coisa. Primeiro, calagem, só que no caso da mandioca de mesa, a gente tem que tomar cuidado especial com o calcário. Não tem dados que permitam aí ainda a conclusão, eu dizer para você que é isso que acontece,
mas a gente já olhou em alguns experimentos, se você colocar muito calcário na mandioca de mesa, ela tende a formar, a hipótese que a gente acha é essa, né? Uma parede celular mais rígida. E aí vai ter problema com o cozimento. Nós observamos em área de produtor, né? Com calcário e sem calcário. Na mesma terra, do mesmo jeito, uma cozinhava e a outra não cozinhava. Eduardo. Então, o calcário na mandioca de mesa é complicado, se em excesso. Mas a gente ainda trabalha com a recomendação de até 2 toneladas por hectare, que eu vejo com receio. Para a mandioca de mesa, eu já vejo com receio. Eu acho que 2 toneladas pode ser muito, principalmente se o teor de cálcio estiver alto. Então, não olha só o pH, olha o teor de cálcio e a relação cálcio-magnésio, cálcio-potássio. Porque você pode ter uma CTC alta, mas a maioria é cálcio, entendeu? Ah, eu vou aumentar a minha saturação por base, está baixa, eu vou colocar calcário. Mas será que eu tenho magnésio, será que eu tenho potássio, que vão competir ali no metabolismo da planta, para não ter esse espessamento excessivo da parede celular e um problema no cozimento? Então, primeira coisa, calcário, cuidado com a quantidade. E segunda, é você colocar. A mandioca de mesa responde muito bem à adubação orgânica. Como são áreas menores, né, e que tem um maior valor agregado, é preferível trabalhar com a adubação orgânica. Às vezes você tem uma fonte perto e você coloca parte da adubação, se não for possível, total, né? E aí faz uma complementação. Mas sempre, pessoal, com análise de solo. A gente tem tabela de adubação, é para isso, né? E aí, chegou lá na análise de solo, não pode faltar fósforo. O nitrogênio é dúbio, às vezes responde, às vezes não responde. E o potássio também não pode estar embaixo. Então, os 2 principais é fósforo e potássio, de acordo com a análise de solo. E toma cuidado com o calcário. Nutrição de mandioca é isso aí. Tem outra coisa que não pode esquecer, que eu já ia me esquecendo aqui. O zinco, né? Mandioca, os solos tropicais são pobres em zinco. Principalmente se ele for uma terra mista, né? Um solo com textura média, ou um solo com textura arenosa. Tem grande chance de ser deficiente em zinco. E aí, se você usar um fertilizante orgânico, fica tranquilo que tem zinco. Agora, se utilizar um fertilizante químico, tomar cuidado de olhar na fórmula se tem zinco. Aí está resolvido o problema. Senão as plantinhas vão sair todas com deficiência de zinco. E estresse qualquer, em qualquer fase do ciclo da planta, de uma cultura que tem qualidade culinária, todas essas questões aí, que vão além de só produzir um volume, né? Pode interferir na qualidade. Então, o que eu tenho para falar de fertilidade de mandioca de mesa é isso aí. Professor, eu lembrei de mais uma dúvida. Eu não sei se é verdade, eu ouvi que a mandioca, eu sei que tem, que nem o senhor falou, tem concentrações diferentes de cianeto. Mas se você adubar muito com nitrogênio, a planta acaba produzindo mais. Você tem alguma experiência com isso? Não, não tenho, e eu precisaria checar essa informação. Eu tenho dificuldade de acreditar nisso, porque o teor de ácido cianídrico, que na verdade a gente chamava de cianoglicosídeos, agora são glicosídeos cardiotônicos, né? A professora Rosa que me passou esses nomes novos aí. Ele é uma característica determinada pela genética da planta. É uma rota metabólica alternativa, né, que acaba fixando esse radical CN aí numa molécula de carbono, num açúcar, né? E o que a gente sabe é o seguinte: o teor de cianeto ele pode variar de acordo com a idade da planta, né? De acordo com o estádio fenológico que ela está, se ela derrubou as folhas ou se ela está no estádio de brotação, e também pode variar de acordo com o estresse, né? Plantas estressadas, elas têm uma tendência de ativarem rotas metabólicas alternativas, e aí os compostos fenólicos são assim também, e o cianoglicosídeo talvez seja assim. É isso que eu tenho para te dizer. Agora, o fato de você colocar nitrogênio e gerar mais cianeto, se você fizer uma conta de 100 ppm, né, e a quantidade de nitrogênio que está disponível para a planta numa nutrição normal, você vai ver que ela
sempre vai ter nitrogênio de sobra para fazer cianeto. A questão está na rota metabólica, se ela é ativada ou não. E isso depende principalmente do cultivar, né, da variedade. São as variedades bravas, que podem produzir muito cianeto na raiz, ou muito cianeto nas folhas também, ou no caule. Tem variedade que produz muito na folha e produz pouco na raiz, né? Então, tem vários estudos sobre isso aí. Mas a questão do nitrogênio, eu não saberia te responder. Vitor, você levantou a mão? Eu levantei a mão para comentar justamente a questão do cianeto, dos cianoglicosídeos. Tem sim uma resposta com a adubação nitrogenada com relação ao armazenamento desses cianoglicosídeos, das biossíntese deles. Tá? Quanto maior a adubação, maior é a resposta à planta nessas biossínteses. São 2 glicosídeos cianogênicos, a linamarina e a lotaustralina, tá, pessoal? E como o professor Eduardo falou, isso é variável de acordo com a idade da planta. Tecidos mais jovens têm mais cianeto, porque é um mecanismo de resistência, e assim por diante. Qualquer coisa, eu posso mandar os trabalhos mostrando isso também depois para vocês. O Eduardo também, se quiser, pode te encaminhar esse material. Tá bom. Beleza? Pessoal, mais alguém? Podemos agradecer, professor Vitor? Sim, claro, fique à vontade. Boa noite a todos, eu sou a Flávia Martins, do 7º semestre, e gostaria de agradecer aí todos esses mini cursos e palestras que foram dados aí esse fim de semana, durante a semana, e dizer que para mim é uma honra ouvir todos vocês. Sou meio suspeita, né, porque sou apaixonada pela área e por tudo que vocês têm passado para nós. Gostaria de agradecer muito mesmo o empenho de vocês aí nesse momento que a gente está vivendo, em se descobrir também online, né? Poder proporcionar isso para nós. Muito obrigada. Obrigada, professora Eloti, que está aí, nosso coordenador Hugo. Obrigada a todos os responsáveis por este evento, a professora Bianca. Deixo aqui meus agradecimentos. Obrigada, mestre Eduardo, muito bom ouvi-lo sempre. Obrigado. Adoro suas aulas. Tá Meu bom. filhinho fica vendo junto. Eu conheço esse professor aí, mãe. É muito gratificante para nós aqui, para mim, enquanto acadêmico. Muito obrigada a todos. Professor Vitor, estou fazendo jardim porque aprendi com o senhor. Obrigada. Boa noite a todos, bom fim de semana. Flávia, nós que agradecemos a participação de vocês durante todo o evento. Pessoal, então vamos finalizando aqui. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que a Flávia falou por todos nós, né, professor? Falou bastante coisa bacana. Falou, graças a Deus. Mas foi show mesmo. Obrigada, Mário. Você é um querido. Então, pessoal, vamos encaminhar aqui para a finalização do nosso workshop, que tem essa integração entre a pós-graduação, estricto sensu, em meio ambiente e desenvolvimento regional, e com produção e gestão agroindustrial, e o nosso curso de agronomia na nossa semana acadêmica. Como vocês viram, tudo que foi passado durante esses 3 dias de workshop são temas bastante relevantes para a formação de vocês, aprimoramento nosso também. Então, fica aqui o agradecimento de toda a comissão organizadora do evento, os professores em geral, pela participação de vocês. Fica o agradecimento também com relação ao comitê organizador, professor Eduardo, Bianca, Eloti, professor Hugo, Zé Francisco, enfim, todos os professores que se envolveram diretamente com a realização deste evento. Como a Flávia comentou e como já foi comentado outras vezes, nesse período que nós estamos passando, aprender a ministrar aula via computador é muito diferente. A gente está aprendendo e está lutando a cada dia. Vocês também, do outro lado da tela,
acompanhando essas aulas. Então, fica o nosso maior e sincero agradecimento com relação a isso. Tá bom? Muito obrigado pelo empenho, pela participação de vocês, professores. Eduardo, hoje finalizando nosso workshop. Obrigado. Obrigado. Bastante interessante com a cultura da mandioca. Os outros professores do Bruno Paniagua, a Silvia, enfim, pessoal. Então, vou encerrar aqui o nosso workshop. Muito obrigado pela participação e até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau. Boa noite. Tchau. Espero ter Saudade de vocês. Valeu, professor. Obrigado. Tchau. Falou, Obrigada. professores. Será que Bom o descanso para vocês. Tchau, professor. Obrigado. Valeu. Bom final de semana. Tchau, tchau. Professor, a lista de chamada vai ser que nem a do anterior? É pela presença? Já peguei de sistema aqui a lista. Beleza. Tranquilo? Boa noite. Boa noite. Boa noite.